Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho insistido muito nesse assunto porque é a situação mais crítica que mais mata pessoas no mundo, doença cardiovascular. Então só para vocês terem uma ideia, se eu somasse todos os tipos de câncer num pacotão e doença cardiovascular, ela sozinha mata mais do que todos os tipos de câncer. E aqui eu estou mostrando para vocês como é que é o fluxo livre de uma artéria. A artéria são as nossas tubulações por onde corre o sangue com os nutrientes, oxigênio, vitaminas, minerais, anticorpos. Então essas são as nossas estradas, elas precisam estar livres. E aqui vocês observam a formação de uma placa de ateroma, né? Ou que leva a ateromatose, aterosclerose. É a formação de uma placa de colesterol, aqui uma calcificação em cima dessa placa diminuindo o fluxo sanguíneo. Essa seria uma placa estável. E aqui, mais grave, uma placa instável. A camada de calcificação, a fibrose se rompe, a camada de gordura se escapa, fechando completamente o fluxo sanguíneo e, dependendo da área ocupada, é sempre muito grave, pode ser até fatal, dependendo da área comprometida. Agora veja como é que se forma na parte interna, um corte sagital. A formação da placa de colesterol, diminuindo o calibre da artéria. Isso pode fechar completamente, né, ou até formar aqui um trombo e comprometer muito a vida das pessoas, né? Dependendo da área que se compromete, pode ser realmente fatal e aí não tem o que fazer. Agora, como é que se trata normalmente uma situação crítica como essa? Formando aqui, né, colocando aqui um expansor que vai dilatar a extremidade da parede das artérias e colocar essa redinha aqui, impedindo que isso se feche para o fluxo sanguíneo continuar permeável. E aí não significa que isso não possa fechar novamente. Às vezes você pode formar placas aqui em cima, dentro dessa redinha, e obstruir novamente a sua artéria. Agora eu quero especificar para vocês aqui, ó, aqui um exemplo de uma coronária, de uma carótida. A carótida é uma artéria que tem no pescoço que leva o sangue para o cérebro. O fluxo livre da carótida. E aqui você vê, ó, a formação de placa. E às vezes, quando essa formação é mais intensa, pode diminuir aqui a passagem de sangue, diminuindo a oxigenação, e você pode desmaiar, fazer o que a gente chama de síncope, ter uns apagões, dificuldade de concentração, por obstrução parcial dessa artéria, né? Então isso é uma situação realmente muito preocupante, muito crítica. Agora imagine uma pressão alta passando por aqui. Aumenta a chance de você romper essas placas e causar uma obstrução. Agora vamos pensar no coração, né? Imagina aqui, uma obstrução como essa na parte alta do coração. Se a obstrução é bem na extremidade, né, pode ser que você faça um infarto leve, machuque só a ponta, a extremidade do coração. Mas se essa obstrução for na parte alta do coração, você necrosa toda essa área aqui e o teu coração para de funcionar, interrompe o fluxo de oxigênio e para. Tanto faz se é uma coronária ou outra, essa obstrução é muito grave. Se você for muito jovem, você talvez não tenha tido tempo de fazer uma coronária secundária, fazer um atalho. E aí o risco é mais grave ainda no paciente jovem. Então fica atento a essas situações. E os riscos? Essa combinação desses 5 fatores de risco aqui lesa muito o teu coração. O sobrepeso, a obesidade, que eu insisto demais nisso aqui, isso normalmente traz uma pressão arterial elevada, né? Se você fuma, pior ainda, e o sobrepeso pode levar ao diabetes. Essa combinação é um fator de risco extremamente grave. Se você tem nesse histórico aqui, você tem que estar sempre sendo avaliado pelo teu médico, fazer exame de rotina periodicamente, tomar medicamentos. Não dá para você achar que nada acontece. O estrago pode ser muito grande mesmo. Agora, pessoal, imagina assim, né? O diabetes, a pressão elevada, ele vai machucando a parede da artéria. A parede da artéria internamente ela é lisa, antiaderente. Quando você começa a lixar por uma pressão alta, passando aqui, o diabetes, machucando aqui a parede da artéria, né? Você vai tirando essa característica antiaderente e vai grudando as placas até fechar. Pessoal, compartilhe essas informações. Obesidade é uma doença grave, é a mãe de todas as doenças que você talvez não teria se estivesse cuidando bem disso. Viver bem é viver leve. E se tiver um histórico familiar, você precisa avaliar isso periodicamente. Compartilhe essas informações.